Pensa numa pessoa específica da sua vida. Pode ser um amigo de longa data, um familiar, um colega de trabalho. Alguém com quem você convive há anos e que faz parte da sua rotina de forma tão natural que você raramente para pensar em como se sente depois de cada encontro com ela. Agora presta atenção no que acontece dentro de você depois de passar um tempo com essa pessoa. Você sai das conversas com ela sentindo mais energia ou menos? Você se sente mais confiante sobre quem você é ou começa a duvidar de coisas que antes eram certas? Você termina esses encontros com clareza ou com uma névoa de confusão, ansiedade ou tristeza que não consegue nomear completamente? Se a resposta honesta para alguma dessas perguntas te desconfortou, você provavelmente já sabe o que este vídeo vai falar, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Relacionamentos tóxicos não chegam com aviso. Não se apresentam como destruidores de paz na primeira conversa. Chegam disfarçados de lealdade, de parceria, de amizade antiga, de família que você não escolheu mas que está sempre presente. E vão se instalando de forma tão gradual, com passos tão pequenos e tão espaçados no tempo, que quando você finalmente percebe o estrago já carrega marcas que levam muito mais tempo para curar do que levou para serem feitas. Há mais de 3.000 anos Salomão observou esse padrão com uma precisão que a psicologia moderna levou séculos para confirmar. E em 2 versículos de Provérbios 22 ele entregou um diagnóstico e uma instrução que permanecem como uma das orientações mais práticas e mais ignoradas de toda a sabedoria bíblica sobre relacionamentos humanos. Neste vídeo você vai aprender a reconhecer os padrões que identificam um relacionamento tóxico antes que o dano seja profundo demais. Vai entender por que pessoas genuinamente boas entram nesses ciclos repetidamente sem conseguir sair. Vai descobrir o que a ciência moderna descobriu sobre contágio emocional, que confirma palavra por palavra o que Salomão já sabia. E vai receber o caminho concreto e biblicamente fundamentado para se afastar sem culpa, sem drama e sem perder a sua própria essência no processo. Se existe alguém na sua vida que te deixa consistentemente menor do que você era antes de encontrá-la, este vídeo foi feito para a sua história. Fica até o fim, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir há mais tempo do que imagina. A ferida que não tem nome, mas que todo mundo conhece. Existe uma categoria específica de cansaço que não vem do trabalho, que não vem da falta de sono, que não responde a descanso, a férias ou a qualquer coisa que normalmente recarrega as suas energias. É um cansaço que vem de dentro. Um esvaziamento gradual que acontece na presença de uma pessoa específica e que vai se acumulando ao longo do tempo de forma silenciosa e devastadora. Você provavelmente já sentiu isso, e provavelmente nunca soube exatamente como nomear. Não é ódio, não é raiva. Muitas vezes nem é uma mágoa específica que você consegue identificar. É uma sensação difusa de que algo não está certo. De que você era diferente antes. De que em algum ponto da sua vida você tinha mais energia, mais clareza, mais paz do que tem agora. E que essa mudança tem uma correlação que você evita examinar de perto porque examinar significa enfrentar uma verdade que vai exigir uma decisão difícil. O relacionamento tóxico opera exatamente nessa zona de ambiguidade. Nessa área cinzenta onde você sabe que algo não está bem, mas não tem um fato específico suficientemente grande para justificar a decisão de se afastar. Não houve uma traição óbvia. Não houve um momento dramático de ruptura. Houve apenas uma série interminável de pequenos momentos que sozinhos parecem insignificantes, mas que juntos formam um padrão que está corroendo quem você é, e o mais cruel é que esse padrão muitas vezes vem embalado em momentos genuínos de conexão, em conversas que parecem profundas, em situações em que essa pessoa esteve presente quando você precisava. Essa mistura de bem e mal, de conexão real e destruição gradual,
É o que torna o relacionamento tóxico tão difícil de identificar e ainda mais difícil de abandonar. A Bíblia não romantiza essa dificuldade. Não minimiza o vínculo que você tem com essa pessoa. Mas também não deixa dúvida sobre o que precisa ser feito quando a influência de alguém sobre a sua vida está te tornando menos do que Deus criou você para ser. E para entender o que a Bíblia diz sobre isso, precisamos ir ao texto que está no centro de tudo que este vídeo vai discutir. Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25. Não te junte com o homem dado à ira, nem andes com o furioso, para que não aprendas as suas veredas e armes um laço para a tua alma. Leia de novo, devagar. E desta vez presta atenção não apenas no que o texto proíbe, mas na razão que ele dá para a proibição. Salomão não diz para se afastar da pessoa irada porque ela vai te machucar diretamente. Não está falando de violência física ou de agressão explícita. Está falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Está dizendo para se afastar porque você vai aprender as veredas dela. Porque a convivência prolongada com um padrão de comportamento destrutivo vai gradualmente instalar esse padrão dentro de você. O hebraico original usa uma palavra para aprender que carrega o significado de assimilar de forma inconsciente. Não é uma aprendizagem deliberada, não é uma escolha. É uma absorção que acontece pelo simples fato da proximidade continuada. Você não precisa querer se tornar como essa pessoa. Você não precisa admirá-la. Você não precisa concordar com ela. A convivência continuada já é suficiente para que os padrões dela comecem a se instalar nos seus. E então o texto termina com uma das imagens mais poderosas de toda a literatura sapiencial, para que não armes um laço para a tua alma. Um laço para a própria alma. Uma armadilha que você mesmo constrói para si mesmo ao escolher continuar numa relação que você já sabe que está te transformando em alguém que você não quer ser. Salomão está dizendo que a decisão de permanecer num relacionamento destrutivo não é passiva. É ativa. É uma escolha que você renova todos os dias. E que cada dia que você escolhe permanecer é um dia em que você aperta um pouco mais o laço que está prendendo a sua própria alma. Isso não é punição divina. É consequência natural de um princípio que a criação inteira obedece. Somos moldados por aquilo com que convivemos. E quando escolhemos conviver com o que nos destrói, tornamo-nos gradualmente destrutivos também. Primeiro com nós mesmos. E depois, inevitavelmente, com os outros ao redor. Como relacionamentos tóxicos se instalam sem que você perceba. Ninguém acorda numa manhã e decide entrar num relacionamento que vai destruir a sua paz. Ninguém escolhe conscientemente uma amizade que vai esvaziar a sua autoestima. Ninguém seleciona deliberadamente um vínculo que vai instalar padrões de comportamento que depois vai levar anos para desconstruir. O relacionamento tóxico se instala em fases. E cada fase, vista isoladamente, parece pequena demais para justificar qualquer preocupação. A primeira fase é a sedução. Não necessariamente no sentido romântico. No sentido de que a pessoa tóxica raramente se apresenta como tóxica no início. Apresenta-se como alguém que te entende profundamente. Que compartilha valores parecidos com os seus. Que está presente nas horas difíceis. Que faz você se sentir visto de uma forma que outras pessoas raramente proporcionam. Esse início genuinamente positivo é o que torna tudo que vem depois tão confuso. A segunda fase é a normalização gradual. Começa com pequenos episódios que você desculpa porque conhece a história de vida dessa pessoa, a explosão de raiva que foi exceção. A crítica que veio de um dia ruim. O comportamento que pareceu fora do comum mas que você racionalizou como circunstancial. Cada episódio isolado tem uma justificativa. E você, que é uma pessoa boa e empática, aceita essas justificativas porque acredita nas pessoas. A terceira fase é a instalação do padrão. Em algum momento o comportamento que era exceção se torna expectativa.
O que antes te perturbava agora te parece normal. Você começa a modular o próprio comportamento em função do humor dessa pessoa. Começa a evitar certos assuntos. Começa a censurar partes de quem você é para manter a paz numa relação que nunca deveria ter exigido esse preço. E a quarta fase é o esvaziamento, que é onde a maioria das pessoas finalmente percebe que algo está errado. Quando o cansaço acumulado por anos de ajuste constante finalmente supera a capacidade de ignorar. Quando você se olha no espelho e percebe que está menos do que era. E começa a fazer a pergunta que deveria ter feito muito antes. Os 7 sinais que a Bíblia identifica numa pessoa tóxica. A sabedoria bíblica não usa o termo tóxico, mas ao longo dos provérbios, das cartas de Paulo e dos evangelhos existe uma descrição consistente e detalhada de padrões comportamentais que Deus instrui o seu povo a reconhecer e a evitar. Esses padrões reunidos formam um retrato preciso do que a psicologia moderna chama de personalidade tóxica. O primeiro sinal é a ira desproporcional. Provérbios fala repetidamente sobre o homem explosivo como alguém cuja companhia é perigosa não porque seja violento, mas porque a ira é desproporcional. É sintoma de uma incapacidade de regular as próprias emoções que vai inevitavelmente contaminar o ambiente de todos ao redor. O segundo sinal é a língua destrutiva. A pessoa tóxica usa palavras como ferramentas de controle. Critica de forma que diminui. Ironiza de forma que fere. E quando confrontada diz que estava brincando ou que você é sensível demais. O terceiro sinal é a semeadura de discórdia. Deus abomina aquele que semeia contendas entre irmãos. A pessoa tóxica raramente está em paz com alguém por muito tempo. Cria conflitos onde não existiam. Alimenta desentendimentos que poderiam ser resolvidos. E frequentemente coloca você contra outras pessoas que você amava antes de conhecê-la. O quarto sinal é a incapacidade de receber correção. A Bíblia diz que quem odeia a repreensão é estúpido. Não no sentido de inteligência, no sentido de uma rigidez que impede o crescimento. A pessoa tóxica não aprende com os erros porque não admite que errou. E essa rigidez inevitavelmente transfere o peso de todos os conflitos para quem está ao redor. O quinto sinal é o orgulho destrutivo. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que o orgulho precede a destruição. O orgulho da pessoa tóxica não é autoconfiança saudável. É uma necessidade permanente de ser a mais importante, a mais sofrida, a mais injustiçada em qualquer situação. E essa necessidade drena o espaço emocional de todos que a rodeiam. O sexto sinal é a inveja disfarçada de preocupação. A pessoa tóxica raramente celebra suas conquistas de forma genuína. A felicidade que demonstra pela sua vitória tem sempre uma ressalva. Tem sempre uma comparação que diminui o que você conquistou ou que projeta uma preocupação que na prática funciona como um freio para o seu crescimento. O sétimo sinal é a manipulação através da culpa. A pessoa tóxica é especialista em fazer você se sentir responsável pelo sofrimento dela. Cada limite que você tenta colocar é recebido como abandono. Cada necessidade que você expressa é interpretada como egoísmo. E essa dinâmica te mantém perpetuamente numa posição de dívida emocional que nunca pode ser quitada. Por que pessoas boas entram nesses ciclos repetidamente? Se relacionamentos tóxicos são tão destrutivos e os sinais são identificáveis, por que tantas pessoas genuinamente boas continuam entrando e permanecendo nesses ciclos por anos ou décadas? A resposta é incômoda, mas necessária. Porque as qualidades que tornam uma pessoa boa são frequentemente as mesmas qualidades que a tornam vulnerável à toxicidade. A empatia é a primeira. Pessoas empáticas têm uma capacidade natural de se colocar no lugar do outro, de entender a história por trás do comportamento, de enxergar a dor que motiva a agressividade. E essa capacidade, que é genuinamente um dom,
pode se transformar numa armadilha quando usada para justificar continuamente o que deveria ser enfrentado. A bondade é a segunda. Pessoas boas acreditam no potencial de mudança das pessoas. Acreditam que o amor consistente pode transformar. Que a paciência suficiente pode alcançar o bem que existe dentro de qualquer ser humano. A lealdade é a terceira. Pessoas leais não desistem facilmente de quem amam. Honram os vínculos mesmo quando esses vínculos se tornaram dolorosos. E essa lealdade, que é uma virtude genuína, pode se transformar numa prisão quando a relação que você está honrando deixou de ser recíproca há muito tempo, e a fé é a quarta. Pessoas de fé frequentemente interpretam a permanência num relacionamento doloroso como sacrifício espiritual, como oportunidade de ser luz, como missão de amar o próximo independentemente do custo pessoal. E essa interpretação, embora bem-intencionada, confunde o chamado ao amor com a obrigação ao martírio. A Bíblia não chama você ao martírio nos seus relacionamentos pessoais. Chama você ao discernimento. E discernimento começa quando você entende que ser bom com o outro não exige ser mal consigo mesmo. O contágio que Salomão descreve a ciência confirma. Quando Salomão escreveu para que não aprendas as suas veredas, estava descrevendo um mecanismo que a neurociência só confirmou no final do século XX com a descoberta dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são células cerebrais que se ativam tanto quando realizamos uma ação quanto quando observamos outra pessoa realizando essa mesma ação. São a base neurológica da empatia. São o mecanismo pelo qual aprendemos comportamentos por observação. E são também o mecanismo pelo qual absorvemos padrões emocionais e comportamentais das pessoas com quem convivemos de forma prolongada. Em termos práticos, isso significa que conviver consistentemente com uma pessoa ansiosa aumenta os seus próprios níveis de ansiedade. Conviver com alguém cronicamente negativo instala padrões de pensamento negativo na sua própria forma de processar a realidade. Conviver com alguém cuja resposta padrão à dificuldade é a raiva começa gradualmente a incluir a raiva no seu próprio repertório de respostas emocionais. Isso não é fraqueza, é biologia. É o sistema de aprendizado mais fundamental do cérebro humano operando exatamente como foi projetado para operar. O problema não está no mecanismo. Está em não entender que esse mecanismo não distingue entre influências que nos elevam e influências que nos diminuem. Ele absorve ambas com a mesma eficiência. Salomão não tinha neurociência. Tinha observação profunda da experiência humana ao longo de décadas. E o que ele observou foi suficientemente preciso para produzir uma instrução que 3.000 anos depois a ciência confirma palavra por palavra. Você se torna parecido com quem você convive. Essa é uma lei da experiência humana que não tem exceções. E quando você entende isso, a decisão de se afastar de relacionamentos tóxicos deixa de ser sobre julgamento ou abandono. Passa a ser sobre responsabilidade. A responsabilidade de proteger quem você está se tornando. A diferença entre afastar e abandonar. Esse é talvez o ponto onde mais pessoas que têm fé travam. Porque a instrução de Salomão para se afastar de pessoas com padrões destrutivos parece entrar em contradição com o mandamento de amar o próximo, com o chamado a ser misericordioso. Com o exemplo de Cristo que se aproximou dos marginalizados e dos pecadores em vez de se afastar. Essa contradição aparente desaparece quando você entende a diferença entre afastar e abandonar. Afastar é um ato de proteção. Significa criar distância suficiente para que a influência destrutiva não continue tendo acesso irrestrito à sua vida, à sua paz e ao processo de formação do seu caráter. Não significa parar de orar por essa pessoa. Não significa deixar de desejar o bem dela. Não significa trollar com crueldade ou julgamento. Significa reconhecer que o amor que você tem por ela não pode ser exercido de forma saudável a partir de uma posição de vulnerabilidade total. Abandonar é diferente. É uma rejeição da pessoa.
É uma declaração de que ela não tem valor ou que não merece amor. Isso nunca é o que a sabedoria bíblica instrui. Cristo se aproximava dos pecadores de uma posição de integridade completa. Nunca entrou num relacionamento que comprometesse quem ele era. Amou Judas até o fim, mas não permitiu que a traição de Judas alterasse a missão ou o caráter. Esse é o modelo, não de distância emocional fria, de amor genuíno exercido a partir de uma posição de proteção da própria integridade. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que a proximidade com essa pessoa está te tornando menos do que você foi criado para ser. Você pode desejar o bem de alguém e ainda assim entender que o bem dela não é sua responsabilidade exclusiva. Você pode orar por alguém todos os dias e ainda assim não colocar no centro da sua vida cotidiana. Isso não é falta de amor, é amor maduro, o tipo de amor que a Bíblia chama de ágape, que quer o bem do outro mas que não se destrói no processo. Como se afastar sem culpa e sem drama. O processo de criar distância de um relacionamento tóxico raramente é limpo. Raramente acontece numa única conversa decisiva depois da qual tudo fica claro e resolvido. Na maioria das vezes é um processo gradual, desconfortável, repleto de avanços e recuos, onde a culpa aparece repetidamente mesmo quando a decisão é claramente a certa. O primeiro passo é nomear o que está acontecendo sem drama e sem julgamento. Não precisa haver uma grande confrontação. Não precisa haver um discurso sobre o que essa pessoa fez de errado. Você não precisa convencer ninguém de que a sua decisão é justificada. Você precisa apenas ser honesto consigo mesmo sobre o que a convivência com essa pessoa está custando. O segundo passo é reduzir gradualmente o acesso. Menos encontros. Respostas mais curtas. Menos disponibilidade emocional para conversas que sempre terminam com você sentindo que foi esvaziado. Essa redução gradual é mais sustentável do que cortes abruptos que frequentemente geram crises que sugam mais energia do que a toxicidade original. O terceiro passo é gerenciar a culpa sem obedecer a ela. A culpa vai aparecer. Especialmente se você tem fé, se é naturalmente empático e se criou um vínculo real com essa pessoa ao longo do tempo. Sentir culpa não significa que você está errado, significa que você se importa. E aprender a sentir a culpa sem agir em função dela é uma das habilidades mais importantes do processo de se afastar de relacionamentos tóxicos. O quarto passo é preencher o espaço que foi criado. O vácuo deixado pelo afastamento é real e precisa ser preenchido ativamente, com relacionamentos que te constroem, com práticas espirituais que te ancoram, com atividades que te reconectam com quem você é quando não está se adaptando às demandas emocionais de alguém tóxico. E o quinto passo é manter o foco no seu processo e não no da outra pessoa. Você não pode controlar como ela vai reagir ao seu afastamento. Pode reagir com drama, com acusação, com tentativas de te fazer voltar através da culpa ou da manipulação. Nada disso é da sua responsabilidade gerenciar. A sua responsabilidade é o seu próprio processo de cura e crescimento. O que acontece com você quando finalmente se afasta? Ninguém te prepara para o que acontece depois. Todo mundo fala sobre o quanto dói se afastar. Sobre a culpa. Sobre o vácuo. Sobre a dificuldade de sustentar a decisão quando a saudade aparece ou quando a pressão social de manter o vínculo se intensifica. Mas pouquíssimas pessoas falam sobre o que acontece do outro lado desse processo. E o que acontece do outro lado é uma das experiências mais surpreendentes e mais reveladoras da vida adulta. O primeiro sinal não chega como alegria. Chega como silêncio. Um silêncio interno que você não reconhece imediatamente porque não lembrava mais como era. A ausência da atenção constante de monitorar o humor de alguém. A ausência da antecipação ansiosa de como cada conversa vai terminar. A ausência do trabalho invisível e exaustivo de se adaptar permanentemente a uma dinâmica que nunca foi saudável. Depois do silêncio vem a energia. Uma energia
que você não sabia que havia perdido porque a perda foi gradual demais para ser percebida em tempo real. De repente, você tem disposição para coisas que havia parado de fazer. Tem clareza para decisões que pareciam impossíveis. Tem paciência para pessoas que você havia começado a tratar com menos gentileza do que elas mereciam porque o seu estoque emocional estava permanentemente em déficit. E então vem a revelação mais importante de todo o processo. Você começa a perceber quem você é quando não está constantemente se ajustando para sobreviver a um relacionamento tóxico. Começa a redescobrir partes de si mesmo que foram sendo silenciadas. Gostos que havia abandonado. Valores que havia comprometido. Uma forma de estar no mundo que é genuinamente sua e que estava sendo substituída gradualmente por uma versão adaptada e diminuída. Essa redescoberta é o presente que nenhum relacionamento tóxico te entrega enquanto está presente, mas que só se torna possível depois que vai embora. A conclusão que transforma conhecimento em decisão. Você chegou até aqui, e isso já é significativo. Porque este não é um vídeo fácil de assistir até o fim. Não é fácil sentar com a verdade de que existe alguém na sua vida cuja influência está te tornando menos do que você foi criado para ser. Não é fácil reconhecer padrões que você talvez tenha justificado por anos. Não é fácil considerar que a decisão mais amorosa que você pode tomar pode ser exatamente aquela que mais dói no curto prazo, mas você ficou. E isso significa que alguma parte de você já sabe o que precisa fazer. Provérbios 22 e 24 não foi escrito para te dar permissão de ser cruel. Foi escrito para te dar sabedoria, para ser livre. Para te lembrar que a proteção da tua paz, da tua integridade e do processo de formação do teu caráter não é egoísmo, é obediência. É honrar o ser humano que Deus criou você para ser que ouça permitir que relacionamentos destrutivos reescrevam essa criação. Afastar-se do que te destrói não é fraqueza, é coragem. A coragem de valorizar quem você é o suficiente para não entregar esse quem você é a quem não sabe cuidar dele. Hoje, antes de dormir, faz uma coisa só: pega um papel e escreve o nome da pessoa ou das pessoas na sua vida cuja presença consistentemente te deixa menor, não para julgá-las. Para finalmente olhar para o que você já sabe sem fingir que não sabe. Esse papel é o começo. O que você faz com ele é a tua decisão. Mas a sabedoria de 3.000 anos, a ciência moderna e o Deus que te criou para a liberdade estão todos apontando na mesma direção. Guarda este verso Deus. Manda para alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E deixa nos comentários uma palavra que define como você se sente depois de um relacionamento que suga a sua energia. Só uma palavra, ela vai dizer tudo. Nos vemos no próximo vídeo.